E aí pessoal, beleza? Estamos aqui hoje para falar sobre o iOS 16.6 Beta 1. Ele foi liberado na semana passada pela Apple e hoje a gente vai analisar o que o primeiro beta daquela que deve ser a última atualização do iOS 16. Então vamos embora conversar um pouco mais sobre isso. Pois muito que bem, como eu falei para vocês, essa atualização foi liberada na semana passada pela Apple, o iOS 16.6 Beta 1. E a semana passada foi uma semana bastante agitada pela Apple, porque nós tivemos vários anúncios de coisas novas, tivemos atraso no lançamento do iOS 16.5 e a chegada do primeiro beta do iOS 16.6 na sexta-feira, o que não é comum de acontecer. Para quem acompanha aí as agendas de lançamento dos betas, sabe que o dia oficial de beta é a terça-feira. Além do iOS 16.6 Beta 1, nós tivemos também o iPadOS 16.6 Beta 1, o macOS 13.5 Beta 1, o watchOS 9.6 Beta 1, o tvOS 16.5 R6 e o HomePod OS 16.6 Beta 1 também. Essa versão aqui, o iOS 16.6, veio com mais ou menos 5,3 GB de tamanho, que não é comum, né? A gente sabe que os primeiros betas são bastante pesados. Ao longo do desenvolvimento deles, eles vão diminuindo porque vai acontecendo aí somente correções do que tem incomodado ou de coisas que não estão funcionando corretamente nas versões beta até que saia o oficial. A principal novidade do iOS 16.6 é a verificação das chaves de contato no iMessage. Inclusive, quando a gente abre aqui os ajustes e a gente digita o termo em inglês, o Contact Key Verification, a gente já consegue ver que ele está disponível, porém quando a gente clica, ele não vai para lugar nenhum. Ele abre o ID Apple, mas não nos leva a lugar nenhum porque essa função ainda não está rolando aqui perfeitamente no primeiro beta do iOS 16.6. E o que é então a verificação das chaves de contato aqui do iOS? Um recurso que foi prometido pela Apple lá em dezembro de 2022 e foi lançado junto com as chaves de segurança do iOS. Tem até uma matéria no Newsroom da própria Apple que fala sobre isso, né? Ela atualizou esse artigo no dia 4 de janeiro, mas ele foi publicado no dia 7 de dezembro de 2022, como eu falei para vocês. E a gente vai pular então para a parte aqui da verificação de chave de contato, que foi o que eu falei aqui. E é o seguinte, agora com a verificação da chave de contato do iMessage, usuários que sofrem ameaças digitais, como jornalistas, ativistas de direitos humanos e membros de governos, podem confirmar se trocam mensagens somente com as pessoas esperadas. Basicamente, essa função serve para alertar os usuários do iMessage se eles estão trocando mensagens com quem realmente é dono daquele aparelho. Então, no caso de uma invasão aí de nuvem ou do aparelho, o próprio iPhone já vai detectar isso e informar para outra pessoa que as chaves de verificação daquele dispositivo não são verdadeiras. Esse é um recurso mais voltado, como eu li aqui na própria matéria da Newsroom, voltado para jornalistas, governos, etc., que precisam de uma camada a mais de segurança e privacidade nas mensagens que trocam através do iPhone. Sabe que aqui no Brasil o iMessage não é totalmente utilizado para isso, né? As pessoas mal usam o iMessage para se comunicar, mas lá fora ele é um dos principais meios de comunicação aí junto com o WhatsApp. Outra coisa interessante aqui do iOS 16.6 é que a gravação de tela via Siri realmente não voltou de forma alguma. Eu já venho falando sobre isso, testando esse recurso aí desde os primeiros betas do iOS 16.5, onde a Apple sim liberou esse recurso de gravação de tela via Siri, onde você pode acionar a assistente virtual do iPhone para fazer uma gravação de tela e para parar uma gravação de tela, mas aparentemente eles removeram isso já lá no beta do iOS 16.5 e agora também nenhuma novidade sobre a inserção, né, a volta desse recurso aqui no iOS 16.6. Inclusive eu estou gravando aqui a tela e vou tentar fazer aqui para ver se realmente está funcionando ou não. E aí, parar gravação de tela. E aí ele me responde que não pode me ajudar com isso, né? Uma confirmação de que esse recurso realmente não vai dar as caras no iPhone nem tão cedo, ou pode ter sido algum erro dos desenvolvedores ou uma função que eles resolveram testar, mas não deu certo e tiraram. Vocês podem até querer saber se o bug aqui na tela inicial foi resolvido, mas aparentemente não. A gente ainda encontra uma certa lag aqui quando vai verificar as notificações na tela de bloqueio, né? A gente consegue ver aqui uma lag muito estranha
na tela de bloqueio com as notificações, na central de notificações em si, e eu espero que esse problema seja resolvido aí nos próximos betas do iOS 16.6, porque o iPhone não vai poder ficar para sempre com esse probleminha aqui, né, esse bugzinho chato das notificações aqui na central das notificações na tela de bloqueio. Uma outra coisa que ainda não retornou aqui desde os primeiros betas do iOS 16.5 é a possibilidade da gente selecionar tudo através do Safari, né? Na seleção de textos aqui no Safari a gente não consegue mais selecionar todo o texto de uma vez utilizando essa própria função do iPhone. Como vocês podem ver, a função de selecionar tudo aqui dentro do Safari simplesmente não está funcionando mesmo, e aparentemente eles não se tocaram sobre isso desde os betas do iOS 16.5. Se esse vídeo está sendo útil para você de alguma forma, que tal você clicar no botãozinho de se inscrever e deixar um like nesse vídeo? Muita gente assiste os meus vídeos porque ele aparece na aba For You aí, né, para você, nas sugestões do próprio YouTube, mas não é inscrito por aqui. Então clica no botãozinho de se inscrever, porque toda semana a gente tem os melhores conteúdos sobre iOS e sobre iPhone por aqui. Inclusive uma das fontes mais atualizadas sobre isso, né? A gente tem as nossas redes sociais, temos o canal no YouTube e também a nossa newsletter. Então, você gosta de saber das novidades aí do mundo da maçã, se inscreve também na nossa newsletter, o link está na descrição, é grátis, e toda sexta-feira às 9 da manhã você vai receber no seu e-mail um resumo do que foi notícia das principais atualizações do iOS direto no seu e-mail. É grátis. E se a gente for falar de bateria, até o momento, né, quando eu instalei aqui o iOS 16.6, eu não tô notando, tô gravando aqui a tela, fazendo um monte de coisa, a bateria continua com o seu consumo aparentemente normal, tá? Se vocês estão preocupados em relação a isso, mas a questão é que a gente ainda tá no primeiro beta, as coisas ainda podem mudar, a bateria pode dar uma melhorada ou pode dar uma piorada, tá? Então tudo isso é reportado para os desenvolvedores da Apple, que vão ajustando isso através dos betas. A preocupação mesmo é só se esse problema aí de bateria se estender até a RC, né, a Release Candidate do iOS 16.6. E se a gente for falar de data, eu acredito que o Beta 2 do iOS 16.6 só deve estar chegando na semana da WWDC 2023, o evento da Apple, onde ela vai trazer as novidades aí do iOS 17. Então acredito que no dia 6 de junho aí, um dia após a WWDC, o principal evento, nós devemos ter então o Beta 2 do iOS 16.6. Acredito que a gente vai ficar ainda essa semana sem maiores novidades sobre beta do iOS 16.6. E aí, claro, na segunda-feira, dia 5 de junho, após a WWDC, nós devamos ter, então, se tudo seguir como tem acontecido nos últimos anos, o primeiro beta do iOS 16.5. Eu devo confessar que eu estou muito ansioso com o passar dos dias, saber que a gente está bem pertinho da grande próxima atualização do iPhone. E vocês estão ansiosos para o iOS 17? No dia 5 de junho a gente vai ter uma cobertura exclusiva do evento da Apple aqui no canal, então por isso que é importante você se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum lance, nenhuma novidade sobre o iOS 17, que a gente vai trazer tudo em primeira mão aqui para vocês ao vivaço no dia 5 de junho. Tanto o iOS 16.6 só deve estar chegando lá pro meio de julho, a sua versão final aí, mais ou menos no meio ou final de julho, que é quando a gente já tá um pouco mais próximo ali de setembro da chegada oficial do iOS 17. O Brasil votou, né? Vocês comentaram bastante, eu perguntei para vocês nas minhas redes sociais qual era o melhor cenário aqui para os vídeos do nosso canal, e esse aqui onde eu estou agora ganhou. Muito obrigado pela opinião de vocês. A gente deve seguir então com esse cenário aqui. Eu fiz alguns testes, fiz em uma parede lisa, troquei o ângulo, mas parece que esse daqui é o preferido da galera, porque vocês comentaram muito sobre esse daqui. Inclusive eu dei detalhes sobre o iOS 16.6 ser a última atualização do iOS 16. Se você quiser conferir esse vídeo, clica no card que está aparecendo aqui agora na tela para você assistir e entender um pouco mais sobre aquela que deve ser a última pá de terra no iOS 16. Clica no card agora que eu tô te esperando lá. Bem bonitos, é isso. Até o próximo vídeo e valeu!